PG. Só que o nosso semestre vai começar dia 1º de março. Dias só de recesso? É, porque a gente teve 30 agora. Ah, tá. A gente teve 15... uns 15. Não, o nosso foi do dia 23 de dezembro até 23 de janeiro. Ah, tá. Eu tava de férias. Mas eu Que férias boas, hein? Para 23 ela regulariza, né? Que ela vai dar uma... Nós também. Nós também. Pro ano 24, né? Então 24 já é março, começa as aulas, é 2 meses de férias. Ficou bom. Ô, Emília. Oi. Conta uma coisa aqui. Esses seus gráficos aqui, ó, estão muito bons. Esses seus gráficos aí, você não desenhou eles no Photoshop, não, né? Não. Eita, olha, guria. Nem um errinho assim, só pra... Pô, ia ter colocado uma coisinha assim, só uma atravessada ali, ó. Que coisa abençoada, né? Não vou falar do teu trabalho não por hora, mas... Não, mas adiantando já, foram feitas algumas amostras, a gente fez mais medidas e aí as que deram muito fora foram descartadas, né? Mas teve algumas que foram feitas... Mas isso não está escrito no texto, né? Ah, mas isso aí é que os livros não contam, né? Ah, pai, que coisa. Já está transmitido, não, né? Eu não sei se eu dou risada. Tá bom assim. E a UFSM aceita esse formato que você entregou, a dissertação? Sim, é o formato da universidade, né? Ah, é? O último capítulo, que seria o de resultados, a gente anexa o artigo. De certa forma, até algumas informações ficam repetidas, né? Mas é louvável a forma. Bom dia, Oscar, tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, professor? Tudo bom, e vocês? Tudo bem. Polêmica, mas eu não sei se alguém já chegou no consenso, assim, né? Porque tu não está reproduzindo a formatação que eventualmente vai sair na revista e tudo mais, mas está reproduzindo o conteúdo, as figuras, né? Então, teria que estar, pelo menos, em alguma das modalidades lá de Open Access, né? Tipo, tem a... Bom dia, Oscar. Bom dia, Eric. Tudo bom? Estoy aquí intentando resolver un problemilla de transmisión, ¿tá? Mas aquí ya de pronto vamos a atrasar un poquillo, 5 minutinhos, tá? Estou aqui resolvendo. Aí sigam conversando tranquilamente. Aproveitando já, Oscar, o tradicional, assim, com base no resultado. É polêmico, porque toda vez que alguém tenta formato de artigo, sempre vem alguma crítica de alguém. Eu pessoalmente já tive problema não, mas demorou um artigo meu no doutorado por causa disso. Porque ele saiu para o repositório da UFRJ e um ano depois eu submeti um dos artigos, né? E no repositório da UFRJ eu só consegui pedir um ano de sigilo, né? Um ano do documento nosso público. Quando bateu lá na Construction Building Materials, bateu plágio com a minha própria tese. Aí eles devolveram o artigo até eu convencer eles de que, olha, é meu, é um repositório institucional, eu não estou quebrando nenhuma regra, foram alguns meses ali de troca de e-mail com o editor. Sim. Tem essa questão aí, hein?
eu acho que é um negócio que o pessoal vai ter que alinhar isso, né? Porque sempre dá algum conflito, assim, né? De questão de... Porque eu já vi, por exemplo, fora algumas teses que era reproduzido o artigo mesmo, assim, sabe? Eles pegavam na formatação da revista e colocavam lá, anexo, artigo 1, e colavam o artigo, sabe? Só que não sei o quanto que teria esse... Por mais que seja um repositório institucional, se alguém tem acesso de fora, aí fica, não sei, essa questão de direito, de imagem e tal, como é que fica? Acho que é uma coisa que vai ter que ainda ser acertado, assim, né? Acho que, em princípio, pelo que eu lembro, não tem problema por ser repositório institucional, mas Entendi. para não criar esse conflito, tinha que ter avisado desde o começo da submissão do artigo. Entendi. Eu lembro, em algum lugar daqueles formulários tinha um campo onde você botava, olha, essa aqui tá no repositório tal, no link tal. Entendi. Que às vezes é tanto formulário lá que a gente nem se atenta ao detalhezinho, mas eles lá se atentam, né? Ô Paulo, mas nessa questão do artigo, uma coisa que eu parei, olhei e no final quase desisti, mas tudo que foi proposto lá está no artigo e vai ser colocado no artigo. Geralmente você pega a dissertação, nem tudo se coloca, né? Sim, não, mas nesse caso... Aqui assim, tá, né? Tá. Eu fui conferindo se as coisas davam, mas chegou uma hora que eu falei, não, cara, tá dando trabalho aqui para ver se... Porque geralmente você dá uma resumida do artigo. Sim. Mas é gol. Bom, pessoal, já agora sim conseguimos. Tá? Não, aqui eu estava meio acompanhando a conversa de vocês e aqui na UFCM a gente, quando a Emília somete o documento da dissertação, ela preenche para bloquear a publicação da dissertação durante 2 anos. Aí fica bloqueado. Aí por default ele bloqueia. Então, y en las mismas, a veces uma que outra revista te fala que não pode ser, acho que esse tempo de 2 anos é uma questão padrão. Está mutado. Tempo de embargo, né? Uma coisa assim, sim. Tá bom. Emília, então tu está pronta, então? Sim. Sim, tá, Ronaldo? Tá. Então vamos começar, tá? Então, bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, professor Oscar Reales e o professor Ronaldo, ¿sí? Que hoje nos estão acompanhando na defesa de dissertação da Emília Fensterseifer, tá? Com o trabalho intitulado Medidas Reológicas em Pasta Geopolimérica, Efeito da Geometria e Protocolo de Ensaio. Este trabalho foi orientado por mim, professor Eric Rodrigues, e coorientado pelo professor Ricardo de Matos, ambos da Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Então, Emília, tu vai ter aproximadamente 40, 50 minutos para fazer a tua apresentação, sim? Tá. E posteriormente começaremos com os comentários da banca. Tá? Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Qualquer coisa, Emília, eu te mando, tá. Assim, trava, alguma coisa, te mando o WhatsApp, tá? Bom, então, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer à banca por ter aceitado o nosso convite. E meu nome é Emília Fensterseifer e eu vou apresentar, então, a dissertação intitulada Medidas Reológicas em Pasta Geopolimérica, Efeito da Geometria e Protocolo de Ensaio, que foi orientada pelo professor Eric e coorientada pelo professor Paulo. Vou colocar aqui, acho que... Pronto. Bom, é de conhecimento geral que o entendimento e otimização das propriedades geológicas dos materiais cimentícios vai nos permitir
determinar e ajustar a trabalhabilidade desse material. Consequentemente, eu consigo prever as formas mais adequadas de transporte, manuseio e lançamento e adensamento desses materiais. No caso do cimento Portland, existem testes que já são normatizados, que prevêem, então, que medem, né, a trabalhabilidade desse material. Entretanto, esses testes, eles nos fornecem uma caracterização bastante simplificada, uma vez que nós temos apenas a medição de um escoamento e ou espalhamento sob uma única condição de carregamento, que geralmente é o peso próprio do material. Além disso, esses testes eles vão sofrer a influência do operador, do equipamento, das técnicas e das condições ambientais. Dessa forma, a comunidade científica vem fazendo uso da reometria, que é uma técnica que visa medir o comportamento no estado fresco com uma maior precisão dos materiais, sendo que essa técnica ela dispõe de diversos tipos de testes, tais como os extensionais, os oscilatórios e os rotacionais que foram empregados nessa pesquisa. No caso de testes rotacionais, eles visam caracterizar as propriedades de fluxo dos nossos materiais e isso vai permitir com que eu possa medir, prever, né, o comportamento que esses materiais eles vão apresentar frente a situações de bombeamento, extrusão, transporte, mistura, adensamento ou até impressão 3D. Ao longo das últimas décadas, a indústria cimenteira ela vem tentando otimizar os recursos que são empregados na produção do cimento, a fim de reduzir, então, o impacto ambiental associado ao processo produtivo desse material. Então, compreender as propriedades no estado fresco e a química do cimento nos permite contribuir com essa otimização e também avançar no desenvolvimento de ligantes alternativos ao cimento Portland, dentre os quais eu posso citar os geopolímeros. Mas, afinal, né, o que são os geopolímeros? Os ligantes geopoliméricos, eles são ligantes livres de clinker em sua composição e eles são produzidos a partir da mistura entre um precursor e um ativador. E quem vai ser o precursor, né? Vai ser um material aluminosilicato reativo. O que isso significa? Um material que possua partes de alumínio e partes de silício em sua composição. E o meu ativador, ele vai ser uma solução alcalina, que no caso dessa pesquisa eu vou produzir a partir da mistura de hidróxidos e ou silicatos solúveis adicionados na água. Então, eu preparo a minha solução alcalina, né, a minha solução ativadora, misturo ela no meu material precursor e vou ativar esse material alcalinamente, tendo como produto dessa reação um gel com propriedades ligantes, que vai ser o nosso ligante geopolimérico. Entretanto, um desafio encontrado, né, no estudo desses ligantes é a ausência de normativas que visam caracterizar esses ligantes e, consequentemente, avaliar a sua trabalhabilidade. Dessa forma, entender as propriedades reológicas, né, a partir de técnicas tais como a de reometria, vai permitir com que nós determinamos a sua trabalhabilidade, né, a trabalhabilidade de ligantes geopoliméricos. Consequentemente, eu vou contribuir com o aumento dos geopolímeros dentro da construção civil. Quando a gente faz um levantamento, né, na base de dados da Scopus, procurando por palavras-chave tais como cimento Portland e reologia, que é a técnica, a ciência que estuda, então, o fluxo e deformação da matéria, nós obtemos mais de 2.000 documentos. Então, já é um tema bastante estudado pela comunidade científica. Entretanto, quando eu pesquiso por palavras tais como geopolímeros e reologia, eu tenho pouco mais de 700 documentos. Então, é um tema relativamente novo que vem sendo estudado. Nessas pesquisas, nós encontramos o uso de precursores tais como a escória de alto forno, metacaolins e o utilizado nessa pesquisa que foi a cinza volante, que é o mais utilizado ao longo das últimas décadas.
Entretanto, todos esses artigos, eles geralmente buscam caracterizar sistemas que são produzidos a partir de diferentes condições de síntese. Então, quando eu avalio as propriedades reológicas desses sistemas, naturalmente eu vou ter diferentes valores para essas propriedades. Só que ainda não se sabe, né, não se pode afirmar se essas diferenças elas são atribuídas ao uso de diferentes protocolos e geometrias nos testes de reometria ou se são uma variabilidade natural do nosso material. Dito isso, tendo em vista que as NBRs, né, as normativas da STM e da API disponíveis que tratam de testes de reometria, uma delas aborda ligantes hidráulicos e a outra é referente a fluidos de perfuração, e considerando que os geopolímeros eles não são ligantes hidráulicos, ainda não se tem protocolos e geometrias, né, não se sabe quais são os protocolos e as geometrias para serem utilizados em testes de reometria que são mais adequados para avaliar os geopolímeros. Então, o estudo vem justamente para tentar preencher essa lacuna. E quais são os objetivos da minha pesquisa, né? Como objetivo geral, nós temos avaliar a influência da utilização de diferentes parâmetros de ensaio no comportamento reológico de uma pasta geopolimérica, que aqui é a base de cinza volante. Como objetivo específico, nós temos avaliar os efeitos de diferentes geometrias e protocolos de ensaio na medição das propriedades reológicas de um sistema geopolimérico, avaliar a variabilidade desses ensaios reológicos empregando diferentes protocolos de cisalhamento e taxa de cisalhamento máxima, e determinar quais são os parâmetros, né, de ensaio, geometrias e protocolos mais adequados para a avaliação reológica desse material. Sendo que o conjunto desses objetivos, ele teve como produto da dissertação um artigo que foi submetido na CBM, que seria Construction and Building Materials, e já está sob revisão. E qual a metodologia que nós utilizamos, então, para o desenvolvimento dessa pesquisa, né? A metodologia, ela se desenvolveu em etapas, sendo que a primeira etapa, ela consiste na caracterização das matérias-primas empregadas no estudo. A segunda etapa é a definição dos parâmetros de síntese do sistema geopolimérico. A terceira, ela foi a execução dos testes empíricos, e a quarta, a execução dos testes de reometria. A primeira etapa, então, nós temos como matéria-prima a cinza volante em seu estado original, que foi fornecida pela Companhia Rio-Grandense de Mineração e passou por um processo de moagem durante o período de 3 horas, dando origem, então, à cinza volante em um estado moído. O índice de desempenho desse material, ele aumentou de 92% para 137%, ou seja, esse processo de moagem ele foi efetivo. Então, com essa cinza volante moída, foram desenvolvidos alguns ensaios de caracterização, tais como granulometria laser, massa específica, difração de raio-x, fluorescência, dentre outros. Aqui nós temos o resultado de granulometria, né, esse é o diâmetro médio. Os resultados de microscopia eletrônica de varredura, então a gente pode perceber como mudaram as partículas do nosso material, de massa específica também. Na difração de raios X, foi possível identificar um teor amorfo de 63,5%. Já na técnica de fluorescência de raio-x, foi identificada a presença de óxido de silício, alumínio e ferro e uma perda ao fogo de 0,97. Então, na definição dos parâmetros de síntese do sistema geopolimérico, né? Como eu falei anteriormente, nós utilizamos como precursor a cinza volante no seu estado moído. Como ativador, então, nós preparamos uma solução ativadora à base de hidróxidos e silicatos de sódio, misturados com água, numa relação água-ligante de 0,31.
sendo que essa solução ela foi preparada com uma concentração de ativação de 10% e um MS igual a 1. O que isso quer dizer, né? O que você está querendo dizer quando tem-se uma concentração de ativação de 10% e um MS igual a 1? Significa que para cada 100 gramas do meu precursor, eu vou adicionar 10 gramas de Na2O, sendo que esse Na2O ele vai ser fornecido pelo hidróxido de sódio e pelo silicato de sódio, misturados então com água. E o MS, né? O que significa falar que MS é igual a 1? O MS ele vai ser a relação molar entre a quantidade de sílica em mols dividida pela quantidade de Na2O que estão presentes na minha solução ativadora. E como nós definimos esses parâmetros de síntese, né? Por meio do teste de resistência à compressão. Então, foram moldados com diversas condições de ativação, né? Diversos parâmetros de síntese, corpos de prova cilíndricos de 12 milímetros de diâmetro por 24 milímetros de altura, sendo que esses corpos de prova eles foram submetidos a uma cura térmica de 40 graus Celsius por via úmida e ensaiado aos 7 dias, sendo que a melhor condição, né, de ativação que foi a escolhida para esse estudo, ela obteve uma resistência média de 47,20 MPa. Então, dentre todas as condições que nós avaliamos para esse ensaio, essa foi o que apresentou o melhor desempenho, portanto, nós escolhemos ela para utilizar na dissertação. A terceira etapa, então, da metodologia foi a execução dos testes empíricos, que nesse caso é o teste de mini-slump, que foi realizado para ajustar a fluidez da pasta geopolimérica, definir a relação água-ligante, sendo que o espalhamento da minha pasta ele foi medido a partir do software ImageJ. Então, foi possível obter uma área de espalhamento de 52,13 centímetros quadrados. Isso equivale a um diâmetro de 8,14 centímetros. E a última etapa, então, que seria a execução dos testes de reometria. Todos os testes eles foram executados no laboratório Nanotech da UFSC. Então, nessa etapa, nós escolhemos 3 protocolos de cisalhamento, sendo o primeiro protocolo do tipo S100, o segundo o R100 e o terceiro S300. Todos esses protocolos eles têm como base a aplicação de um pré-cisalhamento sob a taxa máxima, né? Então, igual a 100 para o protocolo tipo S e R100 e igual a 300 para o protocolo S300, a fim de homogeneizar o histórico de cisalhamento da pasta, seguido de um repouso durante 60 segundos para dissipar qualquer tensão atuante no nosso material, e posteriormente foi aplicada, então, uma taxa de cisalhamento de 0,5 segundos na menos 1 durante 90 segundos, para determinar qual era a tensão de escoamento, né, a tensão de escoamento estática do nosso material. Por que o protocolo S100? Né? S porque esse protocolo ele é do tipo STEP, e 100 porque a taxa máxima utilizada aqui é de 100 segundos na menos 1. Então, nós vamos ter o aumento da taxa de cisalhamento de forma escalonada, em patamares de 20 segundos, e seguido, então, da redução da taxa de cisalhamento de forma escalonada também, com patamares no mesmo tempo. Lembrando que foram integrados os últimos 3 segundos de cada um dos patamares. Já no protocolo S300, S também porque é um protocolo do tipo patamar, e 300 porque aqui a taxa máxima de cisalhamento foi de 300, ele segue o mesmo parâmetro, né, o mesmo procedimento do protocolo do tipo S100, e o R100, R porque é do tipo rampa, e 100 porque a taxa máxima aqui é 100 segundos na menos 1. O que isso quer dizer, né? Nós vamos ter um aumento da taxa de cisalhamento de forma progressiva durante 240 segundos, seguido da redução da taxa de cisalhamento também de forma progressiva e no mesmo tempo. Não foi possível executar um teste de reometria com o protocolo do tipo
tipo rampa com taxa máxima de 300, porque o torque necessário para aplicar esse protocolo, ele excedia a capacidade do equipamento. Então, esses 3 protocolos definidos, a partir disso, foi definida quais as geometrias seriam utilizadas no estudo, sendo que nós escolhemos placas paralelas com superfície rugosa e 35 milímetros de diâmetro, placas paralelas com superfície lisa e 35 milímetros de diâmetro, cilindros concêntricos, né, com 24 e 26 milímetros de diâmetro e superfície jateada, e o vane com 22 milímetros de diâmetro. Para a execução de testes com essas geometrias, faz-se uso de um becker com 27,20 milímetros de diâmetro interno e também uma superfície jateada. Aqui nós temos um quadro resumo de quais geometrias foram utilizadas para cada um dos protocolos. E então eu vou apresentar agora os resultados obtidos na dissertação. Bom, o primeiro efeito que nós avaliamos foi o efeito do tipo de protocolo de cisalhamento e diâmetro da geometria. Então, aqui nós temos a comparação da aplicação dos protocolos do tipo S100 e R100 com as geometrias de cilindro e vane, sendo que aqui é importante ressaltar que nós consideramos o vane com um fluxo cilíndrico resultados. Então, foi avaliado esse efeito sobre as curvas de fluxo. Em X, nós vamos ter a taxa de cisalhamento aplicada sobre o material e em Y, a tensão de cisalhamento. Então, quando eu avalio a curva de fluxo obtida para a geometria de cilindro de 26 milímetros de diâmetro, lembrando que a curva em verde, ela representa a curva obtida para o protocolo do tipo STEP e a curva em azul, a curva obtida para o protocolo do tipo rampa. O mesmo procedimento para a geometria de cilindro de 24 milímetros, também curva em verde do tipo STEP e curva em azul para o protocolo do tipo rampa. E a curva, então, para o protocolo para a geometria de vane de 22 milímetros de diâmetro, também segue a mesma legenda. Então, aqui nós temos uma redução do diâmetro de 26 para 24 para 22, da esquerda para a direita. E o que acontece quando nós reduzimos o diâmetro da nossa geometria, né? Quando a gente reduz o diâmetro da geometria empregada no ensaio, foi possível identificar que há um aumento nos valores da tensão de cisalhamento. Isso quer dizer que, para uma mesma taxa de cisalhamento, eu vou ter valores diferentes de tensão de cisalhamento. Então, se a gente analisar os gráficos, é possível perceber que houve um aumento dessas taxas do cilindro de 26 para o vane de 22 milímetros, ou seja, quando eu reduzo o diâmetro da minha geometria. Além disso, tem-se um aumento da diferença entre as curvas obtidas para a rampa e para a patamar, né, para esses dois protocolos. Então, quando eu analiso esses gráficos, é possível perceber que as diferenças entre as curvas verdes e azuis, ela vai aumentando conforme eu reduzo o meu diâmetro, sendo maior no vane, que tem o menor diâmetro, que é de 22 milímetros. Esse comportamento ele pode estar associado à ocorrência de uma instabilidade da amostra que ocorreu durante o ensaio. Além disso, né, o que seria essa instabilidade? Seria a segregação das partículas ao longo do domínio de cisalhamento. Nós avaliamos também esse efeito sobre as curvas de viscosidade obtidas para os nossos materiais, para o nosso material, sendo que na curva de viscosidade nós temos em X a taxa de cisalhamento e em Y nós vamos ter a viscosidade do material. Então, quando eu analiso a curva de viscosidade obtida para o protocolo do tipo rampa com as geometrias de vane, cilindro de 24 e cilindro de 26, e para o protocolo do tipo STEP, né, do tipo patamar, para as mesmas geometrias, é possível identificar que
Sob taxas de cisalhamento mais baixas, né, as taxas iniciais, nós temos uma redução da viscosidade, ou seja, um comportamento fluidificante. Seguido de uma região, né, que apresenta viscosidade em valores quase constantes. Posteriormente, o material apresentou um aumento da viscosidade sob taxas de cisalhamento elevadas. E o que seria isso? Seria um comportamento dilatante. Esse comportamento identificado, ele pode estar associado à influência que as forças hidrodinâmicas, elas exercem sobre as interações entre as partículas quando a gente aumenta a taxa de cisalhamento. E o que isso quer dizer, né? Sob taxa, uma interação que ocorre de forma organizada, ou seja, eu vou ter um fluxo que vai ocorrer de forma laminar. Então, é muito fácil iniciar um fluxo, por isso que não há... Ela é baixa, por isso que a nossa viscosidade ela vai reduzir e vai apresentar um comportamento fluidificante, até que um equilíbrio é alcançado, né, na região que nós identificamos uma viscosidade quase constante, seguido da aplicação de taxas de cisalhamento elevadas, onde a nossa amostra ela vai apresentar um fluxo turbulento. Então, eu vou ter um fluxo que vai ocorrer de forma desorganizada, dando origem à formação das chamadas hydroclusters. O que isso quer dizer? Que é o aglomerado das minhas partículas, o que vai fazer com que a viscosidade aumente e, consequentemente, eu tenho um aumento um comportamento dilatante, né? Já quando eu comparo a redução dos diâmetros, então, das geometrias para os protocolos do tipo rampa e STEP, lembrando que aqui nós temos a redução do diâmetro de baixo para cima, né? Então, a curva em azul, ela é referente ao cilindro de 26 milímetros de diâmetro, a curva em rosa ao cilindro de 24 e a curva em verde ao cilindro de 22, ao vane de 22 milímetros. O que acontece quando eu reduzo esse diâmetro? Eu vou ter o aumento da viscosidade com essa redução. Então, nós podemos observar, né, nas curvas que a maior viscosidade, né, o maior valor de viscosidade, ele foi obtido para a geometria com menor diâmetro, que foi o vane com 22. Já quando eu comparo os diferentes protocolos de cisalhamento, né, os protocolos do tipo rampa e STEP, é possível identificar um deslocamento na curva de viscosidade para o protocolo do tipo patamar, quando o diâmetro da geometria é alterado, ou seja, de baixo para cima. Em a mesma tendência para o protocolo do tipo rampa, uma vez que a gente pode observar no gráfico, apresentou uma transição da viscosidade daquela redução que eu falei anteriormente para uma viscosidade constante, para o aumento dessa viscosidade, né? Então, fluidificante, comportamento fluidificante, sob taxas de cisalhamento mais baixas, então no intervalo de 0,1 até 1 segundos na menos 1. Esse comportamento ele pode estar associado à falta de tempo que o nosso material teve para dissipar a energia elástica no protocolo do tipo rampa. Então, avaliando esse mesmo efeito que eu citei anteriormente sob a tensão de escoamento estática, nós vamos ter nas curvas de tensão de escoamento estática o tempo em X e a tensão de cisalhamento em Y. Aqui, comparando os protocolos do tipo rampa e STEP com as geometrias que eu citei anteriormente, é possível identificar tendências semelhantes às apresentadas nas curvas de viscosidade. Então, eu vou ter uma tensão de escoamento estática que aumenta quando o diâmetro da geometria é reduzido, no caso, de baixo para cima, no sentido das setas vermelhas. Já quando eu identifico, né, quando eu avalio esse material com as placas, a geometria de placas paralelas,
é possível identificar que na execução dos testes de geometria, com essa geometria, houve o espalhamento da amostra. E esse comportamento ele pode estar associado à baixa tensão de escoamento da amostra, né, o que dificulta o seu confinamento, ou ao comportamento apresentado pela amostra fluidificante, né, que vai intensificar esse espalhamento. Então, a solução que nós encontramos na dissertação foi a utilização de um anel polimérico para execução, né, para fins comparativos, para a execução dos testes de geometria. Então, quando eu comparo os protocolos, as curvas de fluxo dos protocolos do tipo STEP e rampa para as geometrias de placas paralelas com superfície rugosa, em azul, é possível identificar que houve uma baixa variabilidade dos resultados com a utilização do anel polimérico, principalmente para a curva do tipo patamar, que está em verde. As tensões, além disso, né, as tensões de cisalhamento que foram obtidas para o protocolo do tipo patamar, elas foram maiores que as obtidas para o protocolo do tipo rampa. Então, o que isso significa? Que para uma mesma taxa de cisalhamento, eu obtive tensões de cisalhamento mais altas para o protocolo do tipo patamar, quando comparado ao protocolo do tipo rampa. Esses resultados eles são coerentes ao que foi identificado para as geometrias de cilindros e vane que eu citei anteriormente. Lembrando que nós não podemos generalizar para outros sistemas geopoliméricos. Então, os geopolímeros eles são materiais muito sensíveis. Quando eu modifico, né, as condições de síntese desses materiais, eu posso obter um comportamento totalmente diferente. Então, essas tendências que eu estou apresentando aqui, elas não podem ser generalizadas para todos os sistemas. Além disso, quando a gente analisa as curvas de viscosidade obtidas para esses protocolos e para essa geometria de placas paralelas, é possível identificar um comportamento fluidificante quando taxas de cisalhamento mais baixas são aplicadas, como ocorre nos gráficos na região em vermelho, seguido por uma viscosidade quase constante sobre taxas de cisalhamento mais elevadas, estando esses resultados em coerência com o que foi identificado anteriormente para as geometrias de cilindro e vane. Já quando eu comparo as propriedades geológicas obtidas para esse material, né, tais como a tensão de escoamento dinâmica, a tensão de escoamento estática e a viscosidade, para o protocolo do tipo rampa até 100 e STEP até 100, e as geometrias de placas paralelas com superfície rugosa e placas paralelas com superfície lisa, foi possível identificar que os valores obtidos foram maiores para o protocolo do tipo patamar, o que fica evidente quando nós analisamos nos gráficos as regiões em vermelho, as colunas em vermelho. Além disso, foi identificado um comportamento semelhante, né, para placas paralelas de superfície rugosa e lisa, então ambas as geometrias apresentaram um comportamento semelhante, e esses resultados estão coerentes com o que foi identificado anteriormente para as geometrias de cilindros e vane. Já quando eu avalio o efeito da taxa de cisalhamento máximo, então, com protocolos do tipo S100 e S300, que foram aplicados com as geometrias de cilindro de 26 mm de diâmetro e cilindro de 24 mm de diâmetro, comparando, então, as curvas de fluxo dos materiais, né, tanto para o protocolo S100 quanto para o protocolo S300, foi possível obter valores de tensão de cisalhamento para o S300 menores que para o S100. Então, lembrando que as curvas de fluxo e as propriedades geológicas obtidas, elas foram obtidas reduzindo a taxa de cisalhamento do valor máximo de S100 ou S300 para um valor de 0,1 segundos na menos 1, esse pré-cisalhamento elevado ele vai contribuir com a dispersão das partículas. Consequentemente, isso vai refletir na medição das propriedades geológicas
dos nossos materiais. Então, isso fica mais claro quando eu comparo as propriedades reológicas obtidas, né, a tensão de escoamento dinâmica e a viscosidade, lembrando alguns conceitos básicos, né, que a viscosidade ela diz respeito ao fluxo da água entre a fração sólida do meu material, já a tensão de escoamento ela vai ser o reflexo da interação entre as partículas que estão presentes no meu material. Quando eu aumento a taxa de cisalhamento máxima, ou seja, quando eu tenho uma maior dispersão dessas partículas, isso vai reduzir os valores de tensão de escoamento e viscosidade do nosso material, o que fica claro quando a gente avalia as regiões ali em vermelho nas nossas colunas. Então, foram obtidas viscosidades e tensões de escoamento menores para o protocolo do tipo S300, porque as partículas nesse protocolo elas estão mais dispersas. Como conclusões, então, do meu trabalho, nós temos que, para as geometrias cilíndricas, foi constatada uma redução da relação entre o raio interno e o raio externo do conjunto, né, o R0 dividido por R0, e isso pode acarretar na medição incorreta de tensões e taxas de cisalhamento. Além disso, a aplicação dos protocolos de cisalhamento tipo rampa e patamar vai resultar em valores diferentes de tensões de cisalhamento, sendo que essa diferença ela aumenta de forma proporcional com o incremento da relação RI e R0. Ademais, o aumento da taxa de cisalhamento máxima aplicada reduziu os valores de tensão de escoamento e viscosidade, o que pode estar relacionado com o aumento da dispersão das partículas, como eu citei anteriormente. Então, quando a gente dispõe apenas da geometria de placas paralelas para avaliação de um sistema geopolimérico com as condições que foram utilizadas nesse estudo, é possível fazer o uso de um anel polimérico para garantir o confinamento da amostra, né, e executar esses ensaios para fins comparativos. Ademais, então, por fim, os parâmetros de ensaio, eles, tais como protocolo de ensaio, geometria, tipo da superfície, no caso da utilização de placas paralelas, eles influenciaram, sim, nas medições das propriedades reológicas, sendo que esses parâmetros, eles devem ser escolhidos de acordo com as características dos materiais, né, reforçando, então, a importância que isso tem na execução de testes preliminares. Aqui eu trouxe algumas sugestões para trabalhos futuros, tais como avaliar o comportamento no estado fresco de sistemas geopoliméricos à base de cinza volante, que são ativados com diferentes condições de síntese, né? Então, utilizar outras porcentagens de M2O, outros valores de MS e outras relações água-ligante. Avaliar o efeito da geometria e protocolo de ensaio em testes de geometria oscilatória, sendo que nessa pesquisa nós utilizamos testes do tipo rotacionais. Avaliar as propriedades geológicas com outros precursores e ativadores, tais como metacaulin, escória de alto forno ou também hidróxido e silicato de potássio. Avaliar o efeito da temperatura nas propriedades geológicas dos geopolímeros à base de cinza volante com diferentes protocolos de cisalhamento e diferentes geometrias. E avaliar, viabilizar e identificar quais são as limitações, né, na execução de ensaios de sistemas geopoliméricos com partículas de reforço. Mas, afinal, né, quais são as conclusões práticas desse estudo? Então, eu falei, mas, afinal, qual seria a geometria mais adequada ou o protocolo de cisalhamento mais adequado para avaliação de sistemas geopoliméricos? A resposta é que depende. Porque, no caso desse estudo, nós avaliamos apenas um sistema geopolimérico. Então, foi avaliado apenas um tipo de concentração de ativação, um tipo de ativador. E a geometria de Vanni, por exemplo, apresentou medidas bastante dispersas. Já a geometria de placas paralelas, ela não funcionou. Então, aqui, para esse sistema, quem se apresentou uma melhor opção foi o cilindro de 26 milímetros de diâmetro.
Entretanto, quando eu tenho condições de ativação diferentes, pode ser que a geometria de placas paralelas, por exemplo, ela funcione. Então, são necessários alguns ajustes, né, alguns estudos mais aprofundados com diferentes condições de ativação. Aqui eu trouxe alguns agradecimentos, sendo que eu gostaria de agradecer ao PPGEC, à Universidade Federal de Santa Maria, ao Nanotec, onde eu realizei todos os ensaios de geometria, né? A CAPES pelo apoio financeiro e ao GEMASC. E eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e ao pessoal da foto. Muito obrigada pelo apoio. O Grupo GEMASC foi muito importante no desenvolvimento desse trabalho. Seria isso.